a minha história, muitas vezes, tem dores, tem lutos, tem decepções, tem frustrações, tem separações. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Gagliardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Este podcast aqui que eu tenho a honra de poder fazer parte. Eu aqui, claro, diante das câmeras e José que está aqui comigo. Tudo bom, José? Na direção aqui dos cortes das câmeras. E nós aqui, toda a equipe que vocês não acompanham aqui em frente à câmera, mas que tem uma equipe linda que é da editora Chave Mestra para fazer com que tudo aconteça. Não só os livros, mas esse podcast, lançamentos e falando em lançamento, nossa gravação de hoje aqui no podcast, nós que estamos em São Paulo, no Alphaville, nós teremos um lançamento especial deste livro aqui, inclusive, no dia da nossa gravação, que é Um Olhar para a Saúde Mental. Hoje é lançamento deste bebê. Eu falo que é o nosso mais novo livro da editora. Caminhos para uma vida equilibrada. E para nós é uma honra. É assim, é tão gostoso quando sai um livro novo, porque é conteúdo novo, legado, histórias, vivências pessoais e, em especial, neste livro, nessa publicação, vivência mesmo como profissionais. Nós estamos aqui na mesa de hoje, eu vou apresentar logo para vocês duas escritoras e também profissionais da área da saúde mental. A gente vai falar muita coisa aqui sobre emoções, sobre a questão mental mesmo, tudo que a gente precisa saber para entender melhor e viver melhor. Porque a gente está num tempo que, inclusive, é o que está escrito aqui, ó, na contracapa do nosso livro. Um mundo cada vez mais acelerado, caótico e exigente. Cuidar da saúde mental deixou de ser escolha, tornou-se necessidade vital. E eu vou perguntar para ela se realmente é isso, se está sendo uma necessidade esse olhar que a gente tem que ter para a saúde mental. Comigo aqui hoje, Fabielle Machado e Mítia Montenegro, nossas escritoras. Tudo bom, meninas? Como é que Tudo vocês bem? estão? Tudo certo. Foi um pouquinho demorado para chegar aqui, né? Vocês que não estão em São Paulo. Vem de onde? Conta pra gente, conta para os nossos espectadores. Então, eu vim de Natal Natal. e cheguei aqui Que hoje de lugar gostoso. madrugada para esse clima completamente diferente do Pois nosso, é. que lá é Cidade do Sol e aqui bem frio, mas estamos Chegou aqui. frio. Ótimo. E você tá vindo de onde, Fabielle? Eu venho de Camboriú, Santa Catarina. Também vim do sol, né? Sim. Cheguei aqui na Chega esse frio. quarta-feira para Ou poder seja, aproveitar um pouquinho. Ótimo. E vocês já chegam aqui, a gente que é de São Paulo é assim, né? A gente já faz o look cebola, né? Que a gente fala, que vai tirando as camadas, depois põe as camadas de volta e é assim. Mas, gente, quero que vocês se sintam muito à vontade. Porque eu sempre falo que aqui a mesa é de vocês. O Chave Mestra Podcast nós fazemos só com escritores. Então a intenção é essa, que vocês realmente tragam aqui tudo que vocês têm. Eu sei que o tempo é curto, claro, para não dar para trazer tudo, mas grande parte do que vocês vivenciaram na hora de fazer a escrita e o que vocês vivenciam também lá no consultório, nos atendimentos, nas mentorias e tudo mais. Quero perguntar primeiro para a Mítia, para que ela fale um pouquinho, além de escritora, o que a Mítia faz e qual que é a especialização ali, qual é o principal tema que você trata hoje com os seus pacientes? A gente chama de pacientes, no seu caso? Então, conta um pouquinho, Mítia. Então, eu sou psicóloga e arquiteta, sou especialista em saúde mental, neurobiologia, psicofarmacologia, TCC e autismo. Também sou idealizadora de um projeto social, Doe Amor, e trabalho Legal. com algumas vertentes dentro do projeto, que é prevenção ao suicídio e mulheres vítimas de violência doméstica. Ótimo. E é um trabalho que você faz na tua região lá, não é nada online, é presencial mesmo esses Isso. projetos. Ótimo. Um trabalho que se tornou relevância. Nós fizemos 6 meses, um período na ponte Newton Navarro, e foi impactante. Salvamos mais de 400 vidas e se tornou notório, saiu em rede nacional, porque foi realmente um trabalho impactante, onde nós solicitávamos ali colocar proteções na ponte. E isso teve uma repercussão imensa, e foi onde eu comecei a trabalhar ainda mais com a saúde mental de forma mais relevante. Por isso que existe um olhar, né?
A gente está falando aqui de, é algo simples, só que é algo simples para quem não está pensando nisso, né? Não está pensando em acabar com a própria vida, em tirar a própria vida. Então, é simples para quem está passando ali para ir para qualquer outro lugar. E aí vem vocês que são desta área, têm todo o conhecimento de trabalhar algo que é simples, mas que ao mesmo tempo vai impactar as vidas de muitas pessoas e famílias. Porque a gente fala das Isso. famílias que estão vivenciando todo esse problema junto com aquela pessoa, né? E eu falo hoje que a saúde mental não é mais prioridade, é inegociável. Como a gente come e dorme, é uma necessidade cuidar da saúde mental, porque a gente vê que as pessoas estão adoecendo, a saúde mental pede socorro, e se a gente não cuida da mente, a gente vai cada vez mais entrando num contexto caótico, porque tudo vem através da nossa mentalidade. O que eu sou e o que eu me torno é aquilo que verdadeiramente eu tenho em mente. Ótimo. Conta um pouquinho para mim, Fabielle, de você, então, além de nossa escritora, a tua formação e quais as vertentes aí, o que vocês utilizam de ferramentas hoje nos seus atendimentos? Maravilha. Então, eu sou psicóloga, também sou mentora de mulheres, trabalho com relacionamentos, crise emocional e divórcio. Então, atendo 100% online, isso me possibilita atender Brasil, fora do Brasil também, e meu público é voltado somente para mulheres. Somente para mulheres. Sim. Certo. E o trabalho que você faz hoje, quando você atende esse público feminino e que tem outras questões, também você acaba entrando um pouco, né, como profissional, Uhum. porque a gente sabe que a mulher, ela tem essa questão, claro, grande parte, não estou falando aqui que cada um cada ser é único, mas grande parte se coloca ali diante de um profissional e se abre também, então vai Uhum. para outras questões e que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, né, também, Uhum. ele faz esse trabalho de poder auxiliar, né? Vocês acabam se abrindo mais com elas, né? Sim, relacionamentos, ele é um tema muito amplo. Por quê? Uhum. Porque a gente se relaciona o tempo todo. Então, quando eu trago a vertente do relacionamento, ele entra no lugar do primeiro relacionamento comigo mesma. Então, as mulheres que chegam no meu consultório para falar sobre relacionamento com o outro, a primeira chamada é olhar, voltar para si. Então, se busca a psicoterapia com uma dor. E lá eu consigo trabalhar o foco de que o primeiro relacionamento a se estabelecer é o nosso. Então, a partir disso, a gente começa a olhar para os outros. Mas a gente se relaciona da forma como gostaríamos que os outros se relacionassem conosco. Então, se eu entrego amor, se eu me respeito, se eu tenho um olhar de amor para comigo, eu consigo também transmitir isso para o outro ou também colocar o meu limite sobre isso. Ótimo. Já viram aí que vai ser um podcast daqueles, né? Vamos falar muito da gente, da responsabilidade que nós temos também e que quando foge de nós, que a gente sabe que tem aquele processo do que a gente não está consciente mais, em que as pessoas precisam sim da ajuda externa, aí é onde entra também essa questão, porque nem tudo é nossa responsabilidade, mas de repente já fugiu ao seu controle, então é onde entram essas mulheres incríveis que estão aqui também. Mítia, me fala uma questão. O teu capítulo, quero que você fale como que foi para escrever. Você fala saúde mental e sua relevância, que é o capítulo 24 do nosso livro. Já falei que é meu, tá vendo? Do nosso livro, aqui é nosso também. Como que foi para você para escrever? Quando você trouxe aqui, o que você pensou em trazer? Porque eu sei que tem tanta vivência que chega na hora de escrever, você não sabe o que vai tirar, né? Como que foi para você? Primeiro o convite, você tem outros livros, foi o primeiro e como que foi para escrever? Então, eu tenho um outro livro escrito, eu estava prestes a lançar, e foi quando eu recebi o convite da chave mestra, e aí então eu dei prioridade. E aí Olha que deixei honra. esse outro projeto agora para um segundo plano, que vou lançar também, mas eu dei prioridade a esse, por se tratar de uma obra que a gente sabe que ia ter todo um contexto do nosso país. E o meu seria mais dentro do meu estado. Então, esse iria ter uma visibilidade maior, é um best-seller. Então, eu também dei relevância a falar sobre esse tema de saúde mental em um contexto geral, pelas vertentes que eu trabalho. Eu Tá. trabalho com mulheres
faço imersões, palestras e também trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, ressignificando, orientando, trabalhando sobre a questão também da Lei Maria da Penha, encaminhando elas para a delegacia, faço todo esse trabalho que é extremamente importante, falando sobre os 5 tipos de violência, porque muitas vezes a mulher sofre a violência doméstica, mas ela não tem o conhecimento que está sofrendo, né? Acredita que é só quando é a violência física, a agressão física, e não é, são 5 tipos, moral, patrimonial, psicológica, sexual, então são todos esses 5 tipos, e as mulheres muitas vezes não sabem que estão passando por isso, então é uma surpresa quando elas chegam no consultório, e aí eu vou orientando até que elas quebrem esse ciclo da violência doméstica, porque senão pode chegar aí a culminar num feminicídio e que está crescendo assustadoramente e a gente precisa ter cuidado. E é importante você falar disso. Eu sei que é um assunto delicado a gente tratar aqui, mas o quão importante é a gente trazer essas mulheres para esse espaço que a gente chama, até vocês quando trazem para o espaço, que não é aconchego a palavra, me fugiu a palavra aqui, que elas têm essa liberdade, elas ficam... Acolhimento. Acolhimento, tá vendo? Fala com quem entende. Esse acolhimento, porque daí elas se sentem, as vulnerabilidades elas trazem e elas entendem o que, como você disse, elas entendem que realmente estão passando por aquilo. Porque às vezes a violência, em grande parte, é muito velado, é tudo em que elas jamais imaginariam que estavam passando por aquilo. Então, Isso. eu não tenho condição de ir embora e ele joga isso na minha cara, ele fala que não, você vai ficar porque você não tem para onde ir. Então, palavras que são tão suaves ali que a mulher ela não tem. E então é um trabalhar de caminhar de formiguinha também, não é, Mítia? Isso, elas são colocadas muitas vezes dentro de uma bolha. Eles afastam ela do contexto social para que elas não sejam orientadas, alertadas, não se percebam que estão dentro daquela condição. E quando elas vão ao psicólogo, ao profissional, e elas entendem a gravidade do que estão vivendo, então elas veem a necessidade de se trabalharem para poder sair desse contexto. E não é fácil, elas têm dificuldade, porque existe ali uma dependência afetiva para que seja quebrada, literalmente. E muitas vezes tem a questão dos filhos, não tem para onde ir, não tem condição financeira para poder sair de casa. Então, não é porque a mulher gosta de estar dentro desse ciclo. É porque muitas vezes ela não tem condição de sair. E quanto mais se fala, mais liberdade a gente traz. Quanto mais se fala sobre prevenção ao suicídio, mais a gente previne. Hoje é notório que a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre a mulher vítima de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, mais a gente sabe que também mulheres são informadas e quebram esse ciclo da violência. Ótimo, ótimo a gente falar sobre isso e continuamos falando porque, por mais que hoje a gente sabe que a mídia traz, os podcasts, TV, a rádio, tudo que a gente tem a nosso favor aí, as mídias, ainda assim acontecem todos os dias, a todo momento, porque não é só o processo que aquela mulher vai até o consultório. Porque também tem o outro lado de que às vezes ela nem pode ir para o consultório porque ela está sendo ameaçada. Então é bem delicado o trabalho que faz até para que ela chegue a uma psicóloga, um terapeuta, a um trabalho mais dedicado a ela, porque ela também sofre com toda a ameaça, não é? Isso, Não é e fácil. muitas vezes elas vão ao meu consultório porque escutam uma palestra e ali elas entendem que precisam denunciar e precisam quebrar esse ciclo. E já salvei inúmeras vidas exatamente por isso, porque tem essa dificuldade, elas são impedidas de irem, mas quando elas têm ali a informação de que elas estão amparadas pela lei, de que elas não estão sozinhas, então eu acompanho elas à delegacia, eu faço todo esse trabalho porque elas têm medo, têm vergonha. O agressor que deveria se envergonhar, mas na verdade as mulheres que sofrem a violência doméstica que se envergonham, né? Infelizmente. Tem vergonha de falar para a família, também expor dentro do contexto social, porque é algo muito melindroso,
é uma violência silenciosa que você muitas vezes não quer expor a sua intimidade. Então, a gente precisa ter muita cautela como a gente aborda, a gente precisa ter muita cautela como a gente conduz uma mulher nessa condição, porque ela está debilitada, ela está adoecida emocionalmente, fragilizada, e Sim. são sequelas muitas vezes irreversíveis que Sim. essas mulheres ali elas adquirem, infelizmente, mas precisam ser trabalhadas. E o importante é que elas realmente quebrem esse ciclo. Ótimo. E vamos para o capítulo da Fabielle aqui. Quero que você traga um pouquinho como que foi para você a escrita, como que você pensou na hora que recebeu o convite. Você tem a primeira publicação, é isso? Ou Sim. já tinha outra? Apesar que eu falo que quem escreve um livro aqui já tem tudo bolado na cabeça, viu, gente? Eles falam que não, mas já tem tudo ali uma ideia. O que você pensou na hora de trazer seu capítulo? Uhum. E o que você tem aqui um pouquinho, um spoiler pra gente do que tem no teu capítulo, Fabielle? Vamos lá, então. Eu também havia iniciado a escrita de um livro em janeiro. E aí, quando eu fui contatada pela Chave Mestre para o convite, então também deixei, por enquanto, Por de enquanto, lado sei esse lá. livro e escrevi sobre o tema que hoje eu atendo na clínica, que é Uhum. relacionamentos. Ah, Então, porque amamos como amamos, as raízes das nossas relações, ele tem o propósito de trazer a consciência das mulheres ou das pessoas em si, é, por que se relacionam como se relacionam? Essa pergunta, ela chega muito no meu consultório. Estou num relacionamento, não gostaria de estar, mas não consigo sair. Saí de um relacionamento, sei que não me fazia bem, mas não sei viver sem esse relacionamento. olha só. Então, a dor que vem no consultório é uma das respostas que eu trago nesse capítulo. Falam muito que a psicanálise ela volta na infância e ela culpabiliza pais, mas não é nesse caminho não, isso não é uma verdade, porque o que a psicanálise faz? Ela volta, sim, alguns contextos, mas ela nos dá a autonomia e a responsabilidade de poder escolher sobre o que vamos fazer da nossa história a partir do momento que criamos consciência. Então, a escrita desse capítulo vem nesse lugar de trazer, né, um olhar diferente sobre a forma do que nos relacionamos, por que nos relacionamos assim, e também trazer de forma escrita um olhar que traga a luz da consciência. Sim. E você fala, eu acredito, claro que aqui eu falo que o podcast não é meu, gente, eu acabo falando demais até. Mas eu acredito que é um contexto, né, de uma vivência. Todos nós, eu falo que eu sou terapeutizada, gente. Porque tem a frase agora, né? Você é terapeutizado? Então Sim. estamos precisando. E eu acho isso muito importante. Eu acho não, eu acredito muito importante nós estarmos revendo tudo que nós somos e já fomos. E realmente é o que você falou. Não é culpabilizar, não é responsabilizar, é só entender o que aconteceu. Porque se Uhum, você não entende a causa, você não trata. Então você está vivenciando algo hoje em que na realidade foi lá atrás que aconteceu. Por perfeito. muitas vezes, e aí você tem atitudes que na realidade aconteceram lá atrás e você está querendo resolver hoje como se fosse lá atrás. Sim. Então tem toda uma questão, todas as ferramentas que vocês abordam, eu acredito que existe tratamento para todos nós. É a gente buscar a solução e onde você vai se identificar, onde aquilo Uhum, realmente vai te impactar, porque tem pessoas que vão estar em uma determinada ferramenta e vai se sentir, não, é aqui. uhum. Eu acredito que é isso. Existem formas de cura, processos de cura, de libertação, de tudo. Basta você ir atrás, precisa ir atrás. Então, foi para você um pouquinho isso? Você fala aqui no teu livro também. O impacto da infância nas escolhas afetivas. Você também passou por isso ou você traz mais o campo dos seus atendimentos aqui, das pessoas que você atende? Nesse lugar eu trago as pessoas que atendo, mas no campo de relacionamento, sim, já fui para a psicoterapia para entender o motivo, né, dos Uhum, relacionamentos. E olhando por esse caminho, olhando por essa vertente, a gente também compreende que o inconsciente, ele, se ele não é trazido para a consciência, tem uma frase que eu gosto muito que fala que ele comanda então o nosso destino. Então a gente vai em ciclos, vai repetindo. Tem aquela famosa frase: parece que eu só mudei de endereço.
né? Então, é justamente isso Sim. que traz. E escrever sobre isso é justamente poder trazer para as mulheres que a psicoterapia é um lugar de acolhimento e não de julgamento. É um lugar seguro. Porque hoje a gente também consegue perceber que às vezes as mulheres não querem falar por vergonha. Ou, às vezes, falam, não vou repetir porque eu já falei sobre isso, ou eu repeti isso novamente. Então, o lugar da psicoterapia é esse lugar de, não do julgamento, do acolhimento e do apoio ao direcionamento. O psicoterapeuta é como se ele tivesse uma lanterna e ele colocasse a luz ali no lugar onde a pessoa precisa enxergar um pouquinho além. Então, é com esse propósito também que eu escrevo sobre isso, que existe saída, existe solução, e não precisa passar por isso sozinha. Sim. Ótimo. E você falou um ponto muito importante que eu acredito que para a Mítia deve ser desta mesma forma, é trazer luz. Vocês fazem isso. Porque, e também, a gente fala, né? Quando a gente está falando aqui de saúde mental, que é o nosso livro aqui, um olhar para a saúde mental, tá falando de um ponto em que nem todo mundo quer mexer, porque é uma ferida, né, Mítia? Então você passa por isso também de pensar em aquela pessoa precisa de ajuda, mas você também não pode ser tão invasiva a ponto, né? Porque a gente fala que a gente pode ajudar aquele que quer ser ajudado, mas no caso delas, como que você trata? Porque nesse caso elas querem, mas muitas vezes estão presas ali. Você sente isso? Tem todo um trabalho em grupo? Como que você faz para levar essas mulheres até você? Sim, é através de divulgações e o Das trabalho mídias? boca a boca, alguns pacientes, né, que validam também o nosso trabalho. E eu digo que nós somos a nossa história. Eu sou o que a minha história fez com que eu me tornasse. E a minha história, muitas vezes, tem dores, tem lutos, tem decepções, tem frustrações, tem separações. E a gente, muitas vezes, está reproduzindo um padrão dentro de um contexto familiar. Né? E a gente precisa ter cuidado, porque eu não sou a história dos meus pais, eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe. Eu tenho que escrever a minha própria história. E a questão é essa, que quando muita gente chega na psicoterapia, elas estão reproduzindo aquele mesmo padrão daquele lar disfuncional que elas viveram. E vivem carregando ali aquela criança interior ferida. Vivem muitas vezes no passado. E eu falo que a culpa, culpar o outro, e se culpar é o bichinho de estimação dos fracassados. Porque se eu passar a vida inteira culpando os meus responsáveis por aquilo que eu me tornei, eu não vou me libertar dessa condição. Eu não vou avançar, eu não vou crescer, eu não vou ressignificar. E a gente se continuar olhando para o cenário e não para a casa pronta, a gente não ressignificar o nosso olhar e ficar só focando, porque tudo aquilo que eu foco cresce, expande, só focando na dor, a gente jamais vai conseguir sair desse contexto. E a gente tem que buscar a felicidade, não a felicidade ilusória, mas aquela felicidade que a gente sabe que existe, porque felicidade também não é ausência de problema, é a felicidade que a gente entende que, diante do problema, eu posso sim ser feliz. Até porque se eu não tivesse problema para esperar ser feliz, ninguém seria. Então, a gente pode sim ser feliz independente dos problemas, a gente pode sim ressignificar as nossas dores, a gente pode sim sair daquele contexto tóxico e adoecedor que a gente viveu e a gente pode quebrar esse ciclo. Eu, particularmente, vi de um contexto disfuncional de um lar de separação. Isso me feriu, isso me doeu. Eu disse, mas a partir de mim vai ser diferente. As próximas gerações vão ser saradas, vão ser curadas. E é esse o trabalho que eu faço com mulheres. Através da minha dor ressignificada, eu curo mulheres, eu trabalho com imersão para mulheres. Eu tenho um lar sarado e curado, eu tenho filhas que não permiti com que elas vivessem aquilo que eu vivi. Né, daquela dor da separação, da perda, ali da insegurança que gera toda uma separação dos nossos pais. Isso a gente trata muito em psicoterapia. Então, a gente precisa entender que buscar a psicoterapia é aquilo que a gente faz de mais importante para a nossa vida, porque a gente entende que é um ambiente transformacional. A TCC ela tem evidência científica na área de cura dos transtornos mentais e a gente vê, sim, em pouco espaço de tempo, uma evolução muito grande na vida dos pacientes. Ótimo. E eu queria falar também alguma coisa, tá? Fique à vontade, o podcast é de vocês. Olha só, eu não tenho só um livro. Eu tenho outro livro aqui também na Chave Mestra, tá?
Olha, que é, revelações, ó. Inteligência para Crescer. Quando eu terminei de escrever o capítulo, eu fui convidada para fazer parte desse livro também. E ele está sendo Ótimo. lançado agora. Olha, tá vendo? Eu falei que a gente traz Isso. aqui novidades também. Nem eu sabia dessa. Pois é. E eu Legal. estarei Tá vindo por um livro. fazendo parte também. Eu não tinha nenhum, agora eu tenho 2. E vou Olha, fazer parte também da Bienal, da tarde de autógrafos, através também aqui da ótimo. editora, Que que ótimo. será agora em Agora em junho. no Rio de Sim, Janeiro. estaremos Estarei lá, lá. Rio de Janeiro. Espere por Sim. nós. A gente não sabe se vai visitar o Corcovado, mas não sabe se vai visitar o Pão de Açúcar, mas a Bienal a gente vai A estar gente lá. vai A estar gente vai lá. visitar e vamos percorrer ali. Vai ser muito lindo. Você que vai poder ter. Não sei quando você vai ver esse podcast aqui, se vai ser agora ou se vai ser depois da Bienal, porque o YouTube tá aí e perdura, às vezes, 5 anos um vídeo, mas depois você também vai conferir aqui todos os nossos vídeos da Bienal aí, que estão lindos. A gente tá preparando um podcast maravilhoso, vai ter um espaço lindo de podcast. Já estamos fazendo a propaganda, né, José? A gente vai estar lá também, eu, José e toda a equipe por lá e vamos nos ver. Mas que bom. E o que eu queria saber de vocês, e agora eu jogo também para a Fabielle, o que vocês, na hora de trazerem para o capítulo, o que vocês acham que vai impactar? Eu sei que o tema já impacta de vocês, do que você traz para os casais, ou enfim, os casais não, para as mulheres, né? Mas muitas mulheres trazem para os relacionamentos com o marido, com o filho, traz, né, os seus questionamentos. E no teu caso, com as mulheres que sofrem essa questão ou do abuso, ou da própria violência mesmo, o desejo, né, de tirar a própria vida. O tema em si já é forte, já impacta. Mas o que vocês pensaram? Não, eu tenho que falar isso daqui no meu capítulo para que elas realmente se interessem nesta leitura. O que vocês acreditam aí que tem, que eles podem realmente saírem daqui impactados com a leitura? Então, eu sempre falo que eu quero ser, e eu sou, um instrumento de transformação social. Eu quero que, através da minha profissão, eu impacte e eu salve vidas. Eu alcance, que minha voz possa reverberar por onde eu passar, inclusive através agora desse livro, para que eu possa ainda mais orientar vidas, porque o conhecimento ele liberta. Ele faz com que a gente decida por um novo tempo, por um novo contexto, por uma nova história, por uma nova vida, por uma vida diferente. Então, a partir do momento que você lê o capítulo falando sobre todos esses temas que eu trago com bastante Sim, relevância. Que é o capítulo 24, teu 24, saúde mental e sua relevância. Então, é exatamente para isso. Para que quando alguém esteja entendendo que sua vida não tem mais sentido, a gente tem o livro de Viktor Frankl, que ele fala em busca de sentido, ele fala que quando a gente perde o sentido da vida, a gente não quer mais viver. Então, a gente precisa ter um sentido. E então, nesse capítulo, eu mostro, sim, que há saída, que existe sentido para a vida e a gente pode buscá-lo, que o sentido não é desistir, sempre vai haver uma solução. Então, o suicídio é o ato deliberado de tirar a própria vida de forma intencional e consciente. Então, se eu estou consciente, então eu tenho tempo para ser alcançado, para me trabalhar, para fazer uma psicoterapia, Ótimo. de também pessoas que não estão nessa condição, mas que leem esse livro e se informam, elas também podem ser um instrumento de transformação social na vida de outras pessoas, quando elas veem que tem alguém ali que está sem querer mais viver e está perdendo o sentido da vida, porque muitas vezes as pessoas não entendem que quando eu falo isso, eu não estou levando na brincadeira. Eu não estou ali querendo chamar a atenção. E estou querendo chamar a atenção de que eu não estou bem. Porque se eu estou com a saúde mental bem, por que eu vou dizer que eu quero tirar a própria vida? Então, se eu Exato. estou falando sobre isso, é porque realmente a minha vida não está fazendo sentido. E Tem as algo pessoas... que não está certo por ali, né? Isso, e as pessoas não dão credibilidade. As pessoas chamam como bobagem, como frescura. E aí, quando acontece... Aí, infelizmente, as pessoas dizem, falou tanto sobre isso, ele deu tantos sinais, são sinais de alerta que a gente fala. Quem tira a própria vida, ele vai dar sinais. Então, ele sempre vai dizer, eu estou cansado, minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais viver. Então, ele tem tempo hábil. 90% dos suicídios poderiam ser evitados se pessoas que estão ao seu redor estivessem atentas e conhecessem o capítulo que tem nesse livro. Apenas esse capítulo, ele tem a capacidade de salvar vidas.
Fabielle, quero agora que você fale um pouquinho do teu capítulo. A Mítia falou um pouco do que ela tem e já trouxe também falando desse tema principal para que as pessoas sirva de alerta para gente, para que a gente entenda que se alguém está falando tem algum não é brincadeira, porque muitas pessoas ainda encaram isso, tá falando por falar. Então tem um alerta aí de uma especialista. E agora eu quero do seu alerta aí, do que a gente vai trazer no teu capítulo, falando um pouquinho do porquê amamos como amamos, as raízes das relações. Quando você fala raízes também, é só infância ou são... O que você traz aqui como as raízes? O que para você são essas bases aí? Uhum. Não é só a infância, é o todo, nós somos histórias. Através desse momento aqui, hoje eu saio com um pouquinho de você, um pouquinho da Mítia. Então, começamos as nossas relações na infância, mas continuamos nos relacionando e somos relacionamento até o fim das nossas vidas. O que eu busco trazer aqui no livro é justamente escrever de uma forma também um tanto mais acessível no sentido de escrita, mesmo que às vezes a psicanálise ela traga alguns termos, algumas coisas que às vezes ficam difíceis de interpretar. Eu busquei trazer uma linguagem onde as pessoas conseguissem ler e se enxergar ali. Então, eu vejo que nós, como terapeutas, a gente também tem uma missão de falar da dor e trazer essa consciência para as pessoas que às vezes vivem a dor, mas ainda não estão conscientes dela. Então, o motivo da escrita aqui também foi trazendo alguns traços, sim, das nossas primeiras relações, da infância, mas também do aqui e do agora, porque é o momento que eu posso fazer algo com tudo aquilo que me foi feito. Então, olhar para a nossa história, que cada um tem a sua história, olhar com amor, com acolhimento, mas com vontade também de transformar. É quando aquela dor ou aquela situação está trazendo uma certa angústia, né, uma certa ansiedade. Hoje em dia a gente fala muito de ansiedade, chegam muitas mulheres no consultório com ansiedade, mas a ansiedade ela é essa inquietação interna de tudo aquilo que fica dentro de nós e que não saiu. Então, às vezes, na segunda sessão de psicoterapia, as pacientes dizem: não se fez muita coisa, me parece, mas eu me sinto melhor. Por quê? Porque é um lugar onde a pessoa pode falar. Então, eu acredito sim que a cura ela vem através da nossa fala. É através do momento que a gente fala, a gente começa a reconhecer também as coisas. E esse capítulo ele traz justamente um pouquinho desse contexto, infância e vida adulta. E no final ele faz essa chamada de o que eu quero fazer com tudo isso agora. Então, o motivo dessa escrita é que possa alcançar mais pessoas que também se identifiquem com essas histórias, né? Com a minha própria história que está ali no começo também, e que consigam, através disso, entender que tem solução. Existe solução, basta querer. E o dar o primeiro passo, que é, será que eu preciso de psicoterapia? Será que devo ir para a psicoterapia? As pessoas costumam buscar a psicoterapia quando a dor já está forte, né? Já está quase que insuportável. Mas eu sempre faço um convite para vir antes. Porque o autoconhecimento, ele vai te proporcionar você compreender como você funciona nesse mundo. Cada um de nós temos uma forma de funcionar aqui, de entender, de sentir, de perceber. Então, no momento que eu me compreendo, como eu existo, como eu sinto aqui, fica mais fácil também de eu me compreender nas relações. Então, esse é o convite mesmo. O primeiro passo é autoconhecimento. E o autoconhecimento, as relações. E quando você fala, a Mítia fala muito dessa questão já da parte que... Você vê que a gente está com um podcast com um complementando o outro, né? Sim. Uma escritora complementando a outra, porque a gente vê tudo interligado. De um passo que se você não cuida, que você não trata, em que você pode realmente caminhar para algo mais grave. Então tem todo um sentido que às vezes parece tão pequeno. Essa pessoa não vai acabar com a própria vida por causa de um relacionamento. E a gente vê que não é questão do relacionamento, mas é o interior. Então são tantas questões em que a pessoa precisa ser avaliada. Então busque ajuda o quanto antes. E essa ajuda, ela tem que vir de alguém que já passou por aquilo, de repente que você está passando, mas não só um amigo e um parente, porque nem sempre ele vai te falar como deve ser falado. Então procure um profissional. Eu falo que
procurar um parente, um amigo, ele vai se tornar uma conversa. Uhum. E de repente ele pode falar coisas pra você que não era o que era pra você, serviu talvez pra ele. E às vezes Uhum. as pessoas não falam com má intenção, Sim. mas procure um profissional, porque ele sim pode te dizer o que você deve falar ou não. E tem diversos profissionais. A gente sabe aqui que tem muitos profissionais bons. Ah, mas tem gente. Estamos falando dos bons. Tem muita gente boa aqui e tem gente que tem brilho nos olhos pelo que faz. Então, quando a gente faz com profissionalismo e amor, você pode ter certeza. Peça também para que Deus ilumine ou quem você acredite, que você consiga enxergar essas pessoas tão boas como vocês. Você falou de um que eu já vou voltar para a mídia, mas antes de um ponto que eu acho que tem muitas pessoas no consultório que talvez traga. Uhum. Quando você fala de relacionamento e fala de amor, tem Uhum. pessoas que ainda não sabem o que é amor, Uhum. principalmente o amor próprio. Sim. Porque daí causa aquela dependência emocional, é onde você tem que estar com alguém para estar feliz. Uhum. E a felicidade não é isso, que foi como a Mídia até falou. A Uhum. felicidade não é sobre isso, né? Uhum. Existem muitas pessoas que você atende hoje, muitas mulheres que têm essa dependência, não, eu só Uhum. amo demais a pessoa, mas Sim. a mim não tem amor, né? Temos muito e existe tantas formas de sentir e dar amor e cada um tem a sua forma, mas temos no consultório mulheres que entraram para trazer questões de relacionamento e tiveram a família restaurada. Temos mulheres que entraram para trazer questões de relacionamento e partiram para uma separação. Então, olhar para isso é compreender que forma de amor eu aceito e quero receber. E que forma de amor eu também Ótimo. consigo entregar. Então, a gente ama de diversas maneiras, mas uma coisa que a gente sabe é que o amor não traz dor. Então, no momento que a gente olha para isso, se está doendo, se está machucando, qual é a fonte que está vindo esse amor? E na terapia a gente costuma falar que a gente só consegue ir com o paciente até onde a gente já foi em análise. Por isso que o psicanalista faz tanta análise, para que a gente consiga compreender também no campo do outro que é dele. Né? Não causar nenhuma inferência no momento da psicoterapia. Então, quando se vem sobre o amor e se fala sobre o amor, quando buscamos o amor, sim, buscamos no outro alguém que nos ame. Buscamos no outro ou pela falta ou pelo desejo. Então, compreender o que eu busco no outro, em que lugar de validação esse outro tem na minha vida, é o que faz entender o que é um amor que está sendo saudável e o que é um amor que está adoecendo. Então, muitas mulheres chegam até o consultório e vêm também com seus parceiros, porque eu também faço terapia de casal. Né? O meu público é mulheres, mas eu tenho mulheres que hoje estão em sessão com a terapia de casal. Ótimo, porque eu até falei inicialmente, mas eu achei que você não fizesse. Faço a terapia de casal, mas faço sempre quando vem a mulher e tem o seu primeiro. companheiro. Ótimo. Então, costumo fazer sim, porque a relação é dois, não é um. Então, existem aqueles casais que querem realmente salvar o relacionamento, estão dispostos a isso. Então, estão comigo também no consultório. Então, esse é o propósito, é de conseguir realmente dar para o outro esse lugar de escolha. Porque o processo da psicoterapia, ele acontece porque o outro permite. Estar em psicoterapia é estar de frente com a dor. Ninguém se cura imaginando, como diz Jung, figuras de luz. A gente se cura quando a gente vai ao encontro da nossa dor, encontra ela e resolve, então, ressignificá-la. Não precisa ser somente dor, pode se transformar em aprendizado. Então, esse é o convite. O que foi feito na história para trás, não tem como mudar. Mas o agora a gente consegue olhar diferente, fazer algo novo. E entender, que eu vou jogar agora para a mídia a pergunta também, e entender na realidade que como você mesmo falou, que é o ressignificar, mas é entender que nós também temos problemas, temos questões. Eu falo aqui porque tem muita gente que vai para um campo de busca de conhecimento e acha que ela vai chegar lá para que o psicólogo, psicanalista, terapeuta, seja quem for, fale do outro. Do que o outro tá errado, porque o outro fez com que eu tivesse esse desejo, porque o outro. E também a gente precisa ter a autorresponsabilização, não é, Mítia? Porque tem coisas também que dá pra gente sair daquele campo. Isso. Tem um livro de Paulo Vieira que se chama Autorresponsabilidade. Ótimo. Quando a gente atinge o terceiro nível de consciência, que é o nível de consciência plena, a gente não culpa o outro, a gente traz a responsabilidade para si. Porque a psicoterapia você vai para se curar e não curar aquele que está em casa.
É claro, ele vai ser influenciado através da sua mudança. Então, eu posso mudar a mim, eu não posso mudar o outro, mas através de mim, da minha mudança, dentro do contexto onde eu estou inserido, eu vou ser um instrumento de transformação social naquele lugar. Né? E esse comportamento relacional, eu sempre falo que as mulheres que estão num relacionamento abusivo, as mulheres que têm dependência afetiva, são mulheres que têm baixa autoestima. Porque senão eu não permitiria que aquele homem fizesse algo que estivesse me autodestruindo. Então, quando eu entendo que as pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito que elas façam, então por que é que eu estou me permitindo me colocar nesse lugar de humilhação, de degradação? Porque nenhuma mulher, nenhum ser humano, ele precisa passar por uma condição como essa. Ele precisa se enxergar, se autoconhecer. E eu pergunto sempre, você conhece a sua identidade? Porque muita gente acredita que não precisa fazer terapia. Então, quando eu pergunto, você conhece a sua identidade? Ninguém muitas vezes sabe responder. Não, eu não me conheço. Então, eu nem vivo o meu propósito, porque eu só vivo, inclusive, o meu propósito se eu conheço a minha identidade. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou saber o que é que eu vou fazer com o limite do outro, o que é que eu vou fazer com aquilo que eu tenho de um relacionamento que é saudável ou não, de uma necessidade que implica nisso. Por quê? Porque eu não sei o valor que eu tenho, eu não me conheço. Então, eu vou achar que eu mereço qualquer coisa. Então, a gente precisa se conhecer, conhecer a nossa identidade, para a gente saber o valor que a gente tem. Aí, a gente nunca mais vai permitir que o outro faça aquilo que nos desmereça e nos coloque para baixo. Por isso que você falou, e também né, as nossas escritoras já estão trazendo isso, é o se autoconhecer, é o se ressignificar. É por isso, porque senão eu não tenho como ter esse posicionamento tão lindo e falar, você não faz isso aqui comigo, nem consigo. Né? Se a pessoa não tem esse trabalho, essa terapia, esse autoconhecimento, tudo isso, essa autorresponsabilização, não tem como fazer isso. Porque você sempre vai ter receio, vai ter medo, trauma, e fora as mulheres aí, que no caso da mídia que você atende, que muitas são até agredidas, que muitas são abusadas, que realmente não tem o que fazer. E fora que nós estamos falando de mulheres, mas tem os filhos também. Que às vezes aqueles pais, aquela família toda tem um problema com a mãe e os filhos. Então ela tem que dar conta da integridade dela e das crianças e dos filhos que estão ali também sofrendo com aquilo. Imagina a família no geral como fica, né? É um tema complicado que a gente trouxe aqui, delicado, mas eu tenho que me despedir daqui a pouquinho. Eu sei que são trechos aqui que a gente traz de temas importantes e eu quero que você procure agora lá no Instagram dessas duas queridas, que são nossas escritoras e também as nossas profissionais da área. Vocês corram lá, eu vou passar aqui também para vocês, mas depois vocês entrem na descrição do nosso canal, aí tem tudo certinho. Então a gente está falando hoje com a Fabielle Machado, é no fabiellemachado.pc, e também a Mítia Montenegro, que é exatamente o nome dela, tá lá, @Mítia Montenegro. Vocês vão até lá, porque tem bastante conteúdo também no canal de vocês, né? Então dá para ter ideia sobre todo o conteúdo. E enquanto eu me despeço aqui todo mundo, eu vou falando do livro, gente, quero que vocês preparem uma mensagem final aí para a câmera de vocês, que eu falo que é a câmera da verdade, do amor, da libertação, de tudo, do autoconhecimento, que vocês deixem o seu recado final. Enquanto isso, eu vou falando do livro aqui. Então, vocês, enquanto as meninas preparam a mensagem final, um olhar para a saúde mental. Novamente aqui para vocês, querem adquirir Eita, tô falando rápido hoje. Querem adquirir o livro de vocês? Um olhar para a saúde mental, caminhos para uma vida equilibrada. Se você quer ter uma vida equilibrada, eu sei que é difícil você pensar nisso hoje, 2025, onde tudo está tão corrido, a ansiedade está tomando conta, como nossas especialistas falaram. Eu sei que é difícil você pensar nisso, mas existe sim a solução e o equilíbrio. Só que você precisa querer, precisa dar o passo de procurar ajuda, porque se você não tem conseguido fazer isso sozinho, então você precisa com certeza de ajuda. E tem muita gente aqui boa para te ajudar. Hoje nós temos duas delas, inclusive, aqui na nossa mesa. Um olhar para a saúde mental é só entrar em contato com as meninas, com as nossas escritoras, que elas podem fazer a venda para vocês desse livro, que também não é só uma venda, é um impacto na vida de muitas pessoas. Tem muitos capítulos falando disso
e que você pode adquirir também e dar para outra pessoa. Você pode entregar para uma pessoa que de repente você não tem coragem de falar algo, você quer, enfim, tá vendo que ela tá passando por uma situação ruim, já entrega esse livro para ela. Meninas, quero então que vocês deixem a mensagem final. Mítia, fale um pouquinho para a sua câmera e a gente se despede. Então, eu quero agradecer por esse momento tão especial e relevante, que a gente pode transmitir um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento, partilhar com outros profissionais relevantes também, porque até o título do livro ele é impactante, um olhar para a saúde mental. E verdadeiramente a nossa sociedade ela precisa se voltar para esse olhar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas olhando muito para os outros, para coisas, lugares e esquecem de olhar para si, olhar para a sua saúde mental. E a gente, sem saúde mental, a gente não tem avanço, a gente não consegue absolutamente nada na nossa vida. A gente simplesmente vai paralisar, porque as doenças mentais são incapacitantes. Então, se a gente quer reconstruir a nossa história, a gente precisa começar primeiro pela nossa saúde mental, através da psicoterapia. Não existe outro lugar que a gente busque essa ressignificação, que não seja com um profissional da área de saúde mental. Então, quando a gente entende que olhar para si e cuidar de si faz com que a gente avance, muitas vezes a gente fica rodando em círculos e a gente não sai do lugar, fica patinando e não sabe o porquê. Porque são crenças limitantes que a gente tem e que fazem com que a gente não acredite, nem que a gente tenha capacidade de avançar. E a gente fica só observando, olhando o outro passar, o outro viver, o outro avançar, e a gente não sabe por que a gente não avança. Porque a gente precisa fazer essa reprogramação cognitiva para que a gente possa entender, eu também posso. Se o outro pode, eu também posso, eu tenho a mesma capacidade. Então, que eu possa cada vez mais ser esse instrumento de transformação social para a sociedade, ajudar pessoas, salvar mais vidas, porque a saúde mental, ela é um tema hoje bastante relevante, é estar bem consigo mesmo, com o outro e também dentro de um contexto social. Então, quando a gente está dentro dessa condição, a gente vai estar bem, inclusive para aquela condiçãozinha do quando a gente está na aeronave. Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Ótimo. Coloca primeiro em você, depois Pensar auxilia em si. idosos e crianças. Ótimo. Então, quando a gente está oxigenado, a gente tem a capacidade de oxigenar outras pessoas. Mas se a gente está adoecido, pessoas doentes adoecem pessoas. Então, a gente cria um contexto dentro da nossa casa adoecedor. E a gente precisa estar curado para curar. A gente precisa estar sarado para sarar. Obrigada, Mítia. E, Fabielle, agora tua frase final para a sua câmera. Fique à vontade. Agradecer pelo momento. Muito bom estar aqui compartilhando sobre as nossas vivências, sobre os nossos conhecimentos. Convido também a todos que estão assistindo para me seguir no @FabiellePC. Lá eu falo de relacionamentos, lá eu falo sobre amor. Lá eu também tenho um e-book que é Voltar para Si, um guia para mulheres que se perderem em seus relacionamentos. Então, ele vem complementando também ao livro. E um convite a todos a buscar a psicoterapia como aquele lugar de autoconhecimento, como aquele lugar de amor próprio. Hoje a gente fala muito sobre cuidado com o corpo e às vezes a mente ela vai ficando de lado. Por quê? Porque o corpo é visível. Quando a gente se machuca, quando a gente tem um hematoma, você vê ele acontecendo. Mas e a mente? Quando ela se machuca, quando a mente dói, o que a gente faz? A gente reprime ou a gente coloca para fora e trabalha sobre isso? Então, o convite da psicoterapia é esse, olhar para si. No momento que conseguimos ter esse olhar, a gente consegue mudar o que precisa ser mudado. Ótimo. E eu vou perguntar novamente, porque eu não sei se você esqueceu do Machado. É fabiellemachado.pc. É isso? Isso. Acho que você falou fabielle.pc. Talvez. Fabielle PC. Não sei se foi, depois a gente vai voltar aqui. Talvez então, pode já corrigindo aqui também, se não teve correção, já para você colocar lá na arroba. Reforçar. fabiellemachado.pc. É marketing. É marketing. Olha, tá vendo? Esse pessoal, além de especialista da área deles, eles também fazem a gente refalar foi bom, falar novamente aqui o Instagram. Então tá tudo certo. Já deu match, deu certinho.
Meninas, muito obrigada. Voltem Obrigada. sempre mesmo. Eu falo que Chave Mestra Podcast é no sentido de vocês terem a chave também. Porque vocês têm a chave daqui das nossas portas. Fiquem à vontade. Pode voltar quando estiver para São Paulo, aqui no Alphaville. Venham nos ver, venham gravar novamente. A gente tem muito aqui que conversar. Quando quiserem falar só do assunto de vocês também sozinho, porque é muita coisa pra gente falar aqui junto, venham também. Fica aqui o convite. Muito obrigada, viu? Obrigada.